Fala, meu mané, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Quem puder deixar o seu like, agradeço muito. Vamos lá falar de um lateral direito que está na mira do Verdão. Será que pode dar negócio aí para o meio do ano? Também eu tenho que comentar aqui sobre a declaração do seu Rafael Navarro, falando sobre o Abel Ferreira e sobre a sua passagem pelo Palmeiras. Quero muito saber a sua opinião sobre isso. E uma dúvida aí que não é muito importante, mas o Abel Ferreira vai ter que pensar nisso para o próximo jogo contra o Corinthians. Lembrando, galera, você quer ter o melhor aplicativo aí para análise de futebol, baixe o SofaScore, tá no primeiro comentário na descrição. E não se esqueça, no dia 1 de abril você pode ganhar a camisa do Verdão. Você precisa fazer o quê? Baixar o SofaScore, lá tem gráfico de pressão, como o time está no jogo. Você é notificado onde você estiver sobre os gols das partidas que você selecionar. Além de estatísticas individuais dos atletas, do clube, tabela de classificação, de todos os campeonatos, onde o jogo será transmitido. Então é um aplicativo que vai te informar muito e deixar você por dentro de tudo. Baixa aqui, tem para Android e para iOS. Primeira coisa, pessoal, o Emerson Royal, jogador de 26 anos, eu tava vendo aqui, eu achava que o Emerson era mais velho. Jogador que já teve sua passagem pela seleção brasileira, e ele que estava no Betis da Espanha e já passou pelo Tottenham, se não me engano, ele passou pelo Tottenham. Está no Milan. Nessa temporada ele já fez 26 jogos, não tem nenhum gol, nenhuma assistência. E é um lateral que o Palmeiras estuda ali fazer uma oferta no meio do ano. Não é que exista uma negociação já, mas o Palmeiras tem ali... O Palmeiras quer contratar um lateral direito, gente. E por que isso? Porque o Giai ainda não se firmou, longe disso. O Mike tem uma inconstância absurda. E o Palmeiras já renovou com o Marcos Rocha no ano passado. Então hoje, esse ano vence o contrato dos dois laterais direitos que nós temos, dos três. Do Marcos Rocha e do Mike. Praticamente impossível o Palmeiras renovar o contrato dos dois. Um deve sair e de verdade eu creio que pode ser até os dois no final da temporada. E o Palmeiras já estuda um lateral. Só que o Emerson, 26 anos, o passe dele fixado ali, o transfer market está mais ou menos no valor de 14 milhões de euros, acho muita grana. Mas não seria fácil tirar um jogador desse não, até porque ele tem contrato com o time italiano até 2028. Então não seria uma negociação fácil caso o Palmeiras queira esse lateral. Vocês acham que poderia nos ajudar? Coloca aí nos comentários. Outra coisa, próximo jogo, Palmeiras e Corinthians, quinta-feira que vem. Tá chegando, hein? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. 4 dias aí pra grande final, a expectativa tá lá em cima. E uma dúvida, o Marcos Rocha muito provavelmente vai ficar fora desse jogo, o Gustavo Gomes parece que também. Claro que o Palmeiras esconde muito bem as coisas e tal, mas eu não acho que dê tempo, principalmente do Marcos. Eu acho que não vai dar tempo do Marcos Rocha se recuperar. E do Gomes, é uma lesão muscular. O Murilo tá bem, o Mikael também está bem. Não sei se o Abel vai acabar mexendo. E caso o Marcos Rocha e o Gomes realmente se confirmem, eles não voltem, como é a projeção, quem seria o capitão para essa decisão? O que vocês acham? O Everton, o Murilo, o Veiga? Em quem que vocês acham que a abraçadeira cairia melhor? Eu acho que o Abel, que poderia ser o Murilo, que o Murilo já tem uma liderança no elenco, mas eu daria... Pode ser também a caçadeira pro Veiga. Se o Veiga acorda ali, vê a importância do jogo, o tamanho do jogo, e porque vamos precisar muito do Veiga nessa partida, uma partida onde nós vamos precisar construir, vamos precisar sufocar, finalizar no gol, e o Veiga vai ser um cara que vai ter que nos ajudar nisso daí. Talvez a abraçadeira dê um sacode aí no Veiga, porque na última partida, impressionante, tava dormindo dentro de campo. Sobre o Navarro, preciso comentar isso, agora virou moda, o jogador vem pra cá, eu acho de verdade... Pode ser que eu esteja até usando um termo muito pesado, mas para mim, a maioria dos jogadores de futebol são todos mimados. Assim, num nível que eu não vejo em nenhum outro esporte. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Navarro deu uma entrevista dizendo que ele não deu certo no Palmeiras porque o Abel deixou ele jogar pouco. A minutagem dele foi muito baixa, falou que o Abel colocava ele pouco para jogar. Ele disse que quando teve uma sequência acabou fazendo gols, fez 8 gols na Libertadores, sendo que ele fez 5 ou 6 gols contra aquele time Petroleiro, não é Oriente Petroleiro, é um outro nome, mas é um time horroroso. Inclusive foi nesse jogo no Allianz, foi 8-1 pro Palmeiras. Eu acho engraçado um jogador falar um negócio desse, o cara não assume responsabilidade de nada. E na Bolívia foi 5-0 pro Palmeiras, ou seja, o Palmeiras fez 13 gols naquele time em 2 partidas. E o cara simplesmente, e o outro gol dele foi contra o Deportivo Táchira. Ou seja, ele fez 6 gols contra times fraquíssimos na Libertadores e fala, olha, na Libertadores eu fui o artilheiro, nunca decidiu nada. Foi um jogador que teve algumas oportunidades sim e não aproveitou. Agora tá fazendo gol lá nos Estados Unidos. Eu acho que o Merentiel, se o Merentiel reclamar
do Abel Ferreira, falar, olha, não tive oportunidades com o Abel. Tá certo. O Merentiel pode falar isso. Agora, o Rafael Navarro, de verdade, amassou a bola aqui, dominava de canela e quer colocar a culpa no cara, porque o cara não deu chance. De verdade, é uma piada. O Rômulo é outro que no ano passado entrava bem nos jogos e também jogava pouquíssimo. Esse também poderia reclamar, o Abel até acabou liberando ele essa temporada. Inclusive ele tá lá no Ceará e ontem o Ceará foi campeão em cima do Fortaleza. E ele é reserva lá, hein? O Rômulo ainda não conseguiu se encontrar no Ceará. Ele atualmente está na reserva, então eu acho que o Abel deveria ter dado mais oportunidades. Mas se ele não tá conseguindo se firmar no Ceará, isso mostra que talvez nosso treinador não esteja tão errado. O Abel comete os seus erros, ele é injusto com alguns jogadores, simplesmente o Kevin, eu sempre cito aqui, pra mim foi uma aberração que ele fez ali naquele sentido, e não colocar, só colocava o Breno Lopes, e o moleque acabou indo embora. Inclusive ele deu entrevista esses dias para o André Hernan, falando que é muito grato ao Palmeiras, tudo, mas pra ele foi até bom ter saído, ele queria realmente sair, mas é aquele negócio, você que está aí do outro lado, você está lá no Palmeiras, você tem condições, você pode ajudar o time. Inclusive ele entrou naquele jogo contra o Boca Juniors, aquela panela de pressão lá, e ele foi muito bem naquele jogo. Então se num jogo daquele o moleque performou, imaginem em outras partidas. Mas aí você não entra, o que você gostaria de fazer? O que você faria? Você com certeza ia procurar um lugar que você possa jogar, e foi o que aconteceu, e pra mim ele está certo. Mas o Navarro aí é brincadeira, jogador de futebol, é mimado num nível estratosférico. Bom, contando os dias aí para chegar o jogo contra o Corinthians, a partir de amanhã vamos falar bastante sobre essa partida. Tamo junto, galera, um excelente domingo. Qualquer novidade estarei de volta aqui para informá-lo. Grande abraço aí, excelente domingo, tamo junto aqui, Verdão sempre, galera, aquele abraço, é nóis.